condição financeira muito ruim, que sempre morando em cubículos, que fala, né? Aqueles quartos muito pequenos e já chegamos a morar até em, como que fala, porão de casa, né? E mais ou menos, acho que com o quê? Com uns 12, 13 anos de idade, assim, eu já estava numa, como que eu posso explicar? Já numa rebeldia meio grande, né? E brigava muito nessa época, inclusive até com a minha mãe eu cheguei a brigar também na época, que ela era uma pessoa muito violenta. Ela, como que eu posso explicar assim? Ela, qualquer coisa, o negócio dela era descer a porrada. Então, teve uma época também que eu me revoltei, eu já estava um pouco maior já, e eu desci a porrada nela também, e já estava começando a ficar meio estranho, né? Mas a gente, por mais que brigava assim, é mãe, e né, família, a gente se dava até que bem. Eu Vocês lembro chegaram a que, passar fome, Pezão? cara, fome é assim, tipo, como que eu posso explicar? Eu não sei se é fome, mas assim, de chegar a cortar um ovo cozido no meio de mistura, né? Isso daí para nós era normal. Teve época que quando eu era criança que ela pegava, fazia um miojo e só tinha um miojo para comer e não tinha mais nada. Isso uma coisa foi bem normal também. Cresci assim comendo muito arroz, feijão e ovo frito, né? Então ovo para mim sempre foi normal. Às vezes ela fazia uma banana frita assim junto. É, como que eu posso explicar, cara? Foi bem, como que diz assim, bem difícil mesmo financeiramente, né? E foi com 15 anos, cara, que eu vim para o Japão, né? Já na cabeça de trabalhar, juntar um dinheiro e ir embora, né? Quem faz luta sabe que uma pessoa que nunca fez nenhuma arte marciais é fácil de, sabe, de derrubar. Então, assim, quando tinha as brigas, eles começaram a me chamar, porque os chefes do que eles falam Shogaibo, os pessoal que resolve as tretas, estava preso. E, cara, nesse meio tempo assim, velho, eu fui, sabe, criando muito nome. E tanto é que a parte dos brasileiros, que é muito difícil, cara, o controle do brasileiro, porque não fala a mesma língua. Então, assim, eu sendo brasileiro, eu conseguia me infiltrar melhor. Então, eu comecei a tomar conta do comércio em nome deles e comecei a tomar conta, assim, dos brasileiros que criminosos. O porquê os criminosos? Porque criminoso não pode ir na polícia. Então, assim, é uma pessoa que é a lei do mais forte. Então, se os caras estão cometendo crime na cidade que é deles e não pode ir na polícia, então o que quer dizer? A gente pode atacar eles. É onde que a gente dava uma prensa e começava a cobrar dinheiro ou, sabe, dava a lição que tem que dar e expulsava da cidade. E nesse meio tempo, assim, muitas pessoas elas se interessavam em trabalhar para mim, até mesmo brasileiro, né? E eu fui criando a minha equipe que me dava o suporte. E quando a gente está lá dentro da máfia, cara, eu vou falar para você, quanto mais grande é o nível da pessoa, as pessoas são mais educadas. Esses maloqueiros aí que ficam na rua causando encrenca, ele como se diz assim, geralmente é de cargo baixo. Por quê? Quando o cara está num nível elevado, ele tem que controlar bastante coisa, eles são as pessoas mais prudentes. E o que eles fazem? Eles colocam esses novatos para tá na frente do crime, para ele tem assim uma coisa que a máfia japonesa é muito forte, porque você tem gente que morre por você, que nem eu quando estava de segurança, se aparecesse alguém para matar o Kumicho, eu tinha que entrar na frente e morrer no lugar dele. Se, um exemplo assim, eu corresse, ele morrer, e pode saber que depois os caras iam me torturar e iam me matar também. Então já é uma coisa que você está ali com ele, você está ciente que se for para ele morrer, tem que morrer junto, porque depois vai ser pior. E você tem gente que vai para a cadeia no seu lugar, que são casos você tem um crime para cometer e os membros erguem a mão para ir no lugar. O porquê? Quando você vai numa cadeia pelo seu comitê, você está pegando um exemplo assim, eles falam que como que tem muitas palavras que me fogem no português, mas é assim, é comigo eu tô, tipo assim, é coisa do escritório, então você não está indo por coisa própria. Então você recebe um bônus quando você sai de lá. Ou você sobe de cargo e também mesmo não subindo de cargo, você ganha dinheiro. Então, assim, dependendo do crime que você comete, eles te remuneram em dinheiro, né? Então, assim, tudo lá dentro é dinheiro.
E o pessoal tem muito essa de falar de dedinho, que para entrar tem que cortar o dedinho. Errado. O dedinho ali ele é cortado para quando a pessoa comete um erro. Então, assim, para não pagar com a vida, que a vida a gente só tem uma, e assim, cara, se for só pedir desculpa, cara, não, a pessoa não aprende. Você tem 10 dedos, né? Então, assim, a gente corta o dedo quando erra para voltar nas atividades do escritório. E para sair, o pessoal fala, tem que cortar o dedo. A maioria, para falar a verdade, foge, some da cidade, cata as coisas e desaparece do nada. E vai cortar o dedo como? Né? E outra, isso daí é quando o cara está devendo muito, tá, sabe? Tá devendo muito e resolveu sair. O próprio cara corta o dinheiro e leva o dedo pedindo desculpa para deixarem ele sair. Então é muito difícil assim, essa questão de cortar o dedo também é muito difícil pedirem para cortar o dedo, a não ser que for alguma coisa muito grave, mas a maioria já sente que se ele não cortar o dedo ali, um exemplo assim, ele não vai conseguir voltar para os movimentos do escritório, né? Então, essa é uma coisa também que o pessoal tem muita curiosidade. E você acompanhou alguém cortando o dedo, alguém levando o eu vou dedo falar para para pedir você, desculpa? é uma coisa tão feia que você sabe aquela tábua de cortar carne? E tem um pedacinho assim de ferro que os madeireiros eles usam para fazer buraco assim na madeira. Cara, colocou assim em cima do dedo, tá? E bateu com o martelo, o dedo deu até uma espirradinha assim, cara, não passa nada, não tem essa de esterilizar de nada. E cara enrola já um paninho assim e já vai pedir, ó, ele cata o dedo e vai pedir desculpa depois que acaba tudo o sermão que ele vai para o hospital para costurar. Chega lá no hospital, eles pegam um alicate, cara, e corta, porque assim, não tem como costurar, que foi cortado reto. Então, eles abrem o seu dedo, corta com um alicate assim o osso, depois fecha o dedo. Aí o que acontece muito quando corta o dedo é que como foi cortado com um alicate o osso, quando bate assim diz que tem uma dor grande, né? E na verdade o certo é você cortar e levar dedo com unha. Mas assim, por que às vezes só tem o toquinho aqui? Porque a pessoa tira o dedo e corta o mesmo dedo. Mas na verdade isso daí é errado, certo? Que quando você vai pagar alguma mancada com o dedo tem que ter unha. Só que tem gente que corta 2 vezes o mesmo dedo, né? Na verdade isso daí não, mas mesmo assim é aceito. Só que assim, já estava, cara, com mais ou menos uns 10, 12 anos para cá, que ninguém mais queria dedo. Como o cerco já estava fechando, a pessoa, quando dá mancada, estava se pagando já no dinheiro. Tipo, vai fazer o que com o dedo? E quando você pega o dedo da pessoa, cara, pelo menos aqui em Toyohashi, o que aconteceu é assim, da gente depois ter que levar para os oterá, os templos japoneses lá, para benzer o dedo, porque eles contam como Shinin-Yubi, assim, é uma parte, um membro do seu corpo que morreu. Então leva no Oterá ainda para ser benzido. Eu levei, na época pagou 30 mil ienes, tem que pagar para fazer 30 mil ienes, dá quanto será, cara? $300, 3.500, quase R$ 1.500, mais ou menos. Que no caso foi pago para estar fazendo isso, cara. Então, essa é uma coisa que também acho que muitas pessoas não sabem, né? Mas é deles. A polícia já estava muito de querer me deportar, muito caindo em cima de mim. E, cara, eu tive 2 filhos. E meu menino, na época, tinha um menino e uma menina. E, cara, eu lembrava de tudo que eu passei na minha infância, cara, de tudo, sabe, que aquele sofrimento que eu tive com a minha mãe no Brasil. E eu falei, poxa, cara, isso daí passar para os meus filhos. E o medo maior que eu tinha era de ser deportado, porque minha esposa é japonesa. Os meus filhos são japoneses. Então, aquilo ali começou. Eu, um cara que não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada, porque eu não tinha muito o que perder na vida. Eu passei a ter medo, sabe? E foi aonde que eu cheguei e conversei. Eu falei, olha, estava demais a pressão da polícia, meu psicológico já estava esgotado, porque a polícia queria me deportar de qualquer jeito e me seguindo. Eu já cheguei a pegar a polícia escondida perto de casa, assim, me filmando, sabendo para querer saber o que eu estava fazendo, porque eu era segurança de um cara grande. Então, eu não sei qual é o que aconteceu na época e onde que eu cheguei, eu me ajoelhei perante a ele, contei tudo o que aconteceu, como que estava a minha situação e falei para ele que eu estando ali, para mim já ia ser inútil, porque eu não ia ter mais a mesma coragem que eu tinha. Na época, se tivesse que, para mim, cometer algum crime em nome dele e puxar alguma cadeia, eu não tinha medo,
se acontecesse de vir para cima dele, não ia conseguir porque eu ia entrar na frente. Eu tinha essa lealdade com ele porque foi assim, algo que eles moldaram o meu psicológico. Hoje eu paro, eu penso e falo, nossa, qual que é a coragem que eu tinha? Mas na época ali, aquilo é tão normal, todo mundo fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, então assim, para você é normal. Quando, por exemplo, assim, se o cara falar que o branco é preto, ninguém fala nada. Uma coisa assim que é muito, sabe, que eu acho muito engraçado, que a gente só responde sim, não tem nem a questão não. Ele fala as coisas, todo mundo só Wakarimashita, e não tem, sabe, é assim que funciona, não tem essa de, mas eu, não, é sim, 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 e pronto, acabou. E eu vejo muito, às vezes, até em empresas, cara, brasileiros que trabalham para aqui no Japão mesmo, e se chega atrasado, mas é porque o trânsito... Lá não existe isso, cara. Chegou atrasado, a primeira coisa que você fala, você já pede desculpa, você vai tomar um soco, um chute, e é assim, cara. Mesmo que, por exemplo, ele vem batendo em você, não pode nem defender, nem reagir, você tem que ficar quieto e pedir desculpa. Então, assim... A base ali dentro era a base do medo, mas o medo que eu comecei a sentir de perder a minha família, de ver os meus filhos passar o que eu passei, aquilo foi me, como se diz assim, foi me amolecendo, foi me deixando mole. Então, quando eu entrei perante ele, que eu abaixei a cabeça, ele até assustou, porque, na verdade, de Cambo, ele queria me subir para Caxira-Roça. Então, eu fui chamado para, tipo, subir, na verdade, de nível, mas foi onde que eu ajoelhei ali para ele e falei o que estava acontecendo comigo. Ele foi realmente o seu visto não é, você não, tipo assim, não é japonês naturalizado. Ele entendeu esse do lado, ele entendeu essa, como se diz assim, essa lealdade que eu tive com ele. Eu vi que, na verdade, ali todo mundo só quer dinheiro. Já aconteceu também de... Isso é uma história que eu vou contar, mas assim, eu vou contar ela só nas partes que eu posso contar. Tinha uma revista de fazer propaganda que estava para falir, sabe? E tinha um exemplo assim, a pessoa A querendo aquilo, certo? E a pessoa B também do mesmo escritório, querendo aquilo. E a pessoa A, para não dar as caras, botou a esposa para negociar, porque a esposa era boa de negócio. E o pessoal da B que queria, o que fizeram? Esfaquearam a esposa do cara da cintura para baixo, porque daí não pega como tentativa de homicídio. Aqui no Japão é esquisito isso daí. Cintura para baixo, você não teve a intenção de matar. E então eles não pegaram, a polícia não pegou pesado em investigar quem foi, não descobriram quem foi, mas o cara falou para a esposa dele, falou, deixa quieta essa revista que não vai dar bom. E esses daqui conseguiram, e ganharam um dinheiro grande com isso. Então, todas as crueldades que eu também... que eu vi lá dentro, as coisas que eu vi lá dentro, cara, uma coisa eu falo para você, cara, ali não tem amor, ali é dinheiro mesmo e o pessoal quer dinheiro, só que dentro dali, cara, você, como que eu posso se dizer? Os caras são justos, eles dão, mas eles cobram. Então, assim, se você faz por eles, eles vão fazer por você. Se você está ali, tipo, sabe, já aconteceu de eu estar andando com o Kumicho e ele comprando roupa para mim, igual como você comprando para um filho mesmo. Eu era alto e aqui no Japão as roupas são pequenas. Ele catar a roupa assim, ó, colocar a roupa em mim e falou, essa roupa combina com você. Então, assim, eu não tive um pai, cara, então são coisas que na época me emocionou. Sabe, dava, não sei se foi uma coisa que me faltou, mas assim, eu via ele às vezes como pai. Então, assim, para mim foi difícil, porque como eu não tive uma família, como, né? Mas, na verdade, ali, cara, eles, tipo assim, eles te criam um criminoso, porque a maneira deles ganhar dinheiro é crime, é cometendo crime, né? Qual?